Nossa segunda mesa redonda será em português, moderada por Maria Fernanda Patrício, fisioterapeuta de formação e montanhista de coração desde 2005. Seja bem-vinda, Mafê. Me gustaría invitar María Fernanda Patricio para que pueda moderar la próxima mesa redonda. Ella es carioca, fisioterapeuta y montañista desde 2005. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos à nossa segunda mesa redonda. Todos me ouvem? Sim. Sim. Ótimo. Nossa segunda mesa redonda será sobre a saúde da mão do escalador e a interação inter e transdisciplinar. Ela será apresentada em português, com a participação do doutor Antônio Pedro Neto Paz, do Brasil, cirurgião ortopedista especialista em mão, doutora Daniela Pujol, da Argentina, médica do esporte da Associação de Escalada de Buenos Aires, doutor Arthur Chitão Gaspari, coordenador de alto rendimento da ABE, e Manuela Vilarinho, fisioterapeuta da ABE. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Olá a todos, sejam bem-vindos à la segunda mesa redonda, Salud de mano del escalador e interação inter e transdisciplinar. Será apresentada em português por el Dr. Antônio Pedro Neto Páez, de Brasil, cirujano ortopedista especialista en mano, la doctora Daniela Pujol, de Argentina, médica del deporte de la AEBA, Asociación de Escalada de Buenos Aires, Dr. Arthur Chitão Gaspari, coordenador de alto rendimiento de la ABE, Associação Brasileira de Escalada Deportiva, e Manuela Vilarinho, fisioterapeuta de la ABE. Boa apresentação para vocês. Boa apresentação para todos. Obrigada, Gabi. Bom, queridos colegas profissionais da saúde, vamos começar com a seguinte questão. Reabilitação versus interrupção do esporte. Qual a opinião dos senhores e senhoras? Bom, pessoal, eu acho que temos um desafio aqui, né? Que vai ser organizar essa vontade de responder. Eu sugiro, se a Mafê me permitir, que a gente comece com um dos profissionais médicos ou fisioterapeutas. Eu, na posição aqui de coordenador de alto rendimento e treinador, acho que principalmente nessas questões mais relacionadas a essa abordagem da lesão e procedimentos, eu posso complementar com a visão de quem está do lado de cá, a visão de quem escuta o sim ou não. Então, acho que vocês poderiam começar com essa resposta. Obrigada. Vamos lá, doutora Daniela, rola. Sim, bom, primeiro, desculpa pelo meu português, não é tão bom, mas minha opinião é que não é uma questão de reabilitação versus interrupção. Sí, es verdad que depende a lesão, pode ser que nós tengamos que interromper a prática do esporte, mas a reabilitação é o tempo todo presente, porque eu acho que mesmo se nós temos que deixar de escalar por um período de tempo, a reabilitação pode começar imediatamente de que ocorra a lesão. Se nós temos o conceito de que a reabilitação não é somente fazer um exercício, sino também aquelas medidas terapêuticas que vão melhorar a lesão. Essa é minha opinião com respeito. Tá bom, acho que eu vou dar continuidade. Deu então, para compreender? Deu para compreender? Deu. Sim, sim. Concordo com a Dani, eu acho que não é uma questão de depende muito da lesão, depende de como aconteceu, depende de como ela está se apresentando. Então, eu tento não interromper o treino, mas muitas vezes a gente precisa adaptar algumas coisas.
e levando em consideração que a gente não quer sobrecarregar outras regiões do corpo, outras partes do corpo, e a reabilitação tem que ter um início imediato ali, né? Que seja para diminuir controle da dor, inflamação, enfim. Então, é isso. Acho que não, eu tento não interromper o máximo que eu posso, mas tem algumas situações que é impossível. O atleta precisa ser retirado, né? Ok. Doutor Antônio Pedro, bom dia. Qual a sua visão sobre o assunto? Bom dia. Bom dia, gente. Vocês me escutam bem? Sim. Sim. Então, acho que é um consenso aqui, eventualmente, se você tem que interromper a prática esportiva, eu tento, na minha prática, levar isso apenas nas lesões mais graves, né? Então, fraturas, lesões ligamentares, coisas em que você tem alteração estrutural, né? São lesões que é óbvio, imediatamente você tem que interromper, começar algum tipo de tratamento. Já a reabilitação, na verdade, já começa junto com a interrupção do esporte, né? Mas nas lesões mais brandas ou leves, eu tento não interromper. Isso é uma coisa que eu, por ser atleta também e saber da ansiedade que o atleta tem por interromper a atividade. Se não é uma lesão leve, se não é uma lesão grave, eu acho que dá para continuar, né? É óbvio que aí a medida vai ser a tolerância da dor, vai ser a proteção com esparadrapagem, ainda que no caso de uma lesão grave, que seja, por exemplo, na mão, nada impede de você continuar fazendo algum tipo de exercício complementar aeróbico, membro inferior ou outro lado, outra mão, outro segmento, né? Então, eu tento ao máximo não interromper o esporte, levando em consideração o caso individual, né? Perfeito. Então, Eu gostaria só de colocar uma informação que eu acho bem relevante do ponto de vista de quem está por trás do processo de treinamento. No esporte de alto nível, que é o que eu tenho lidado atualmente, estando à frente de alguns processos da seleção, é muito claro essa vontade dos profissionais de saúde de evitar ao máximo afastar esse atleta do processo de treinamento. Uma outra coisa que isso é muito bom, e talvez seja um pouco diferente para o atleta amador, por causa de uma questão de gestão do risco. Quando a gente fala de um atleta de alto nível, a gente está falando de um treino pensado, supervisionado por muitos profissionais. Quando a gente fala do atleta amador, que pratica isso sozinho, muitas vezes sem uma condução, um monitoramento preciso, talvez a postura de quem está do lado de cá e vai ter que aconselhar uma coisa ou outra seja um pouco diferente, pensando na redução de chance de trazer algum prejuízo. Agora eu vou trazer uma observação que eu acho bem interessante, algo que a gente tem conseguido com o departamento médico da BE, é que mesmo que seja necessário afastar o atleta de algumas ações, não é necessário afastar o atleta totalmente. E a gente tem conseguido fazer um trabalho nessa linha. Então, algumas vezes eu vou ter que suspender simplesmente um tipo de pega, ou às vezes a utilização daquela mão, mas o atleta ele pode continuar, e na minha visão, talvez os meus colegas até podem complementar, ele deve continuar o processo de treinamento de outros segmentos corporais, tanto para a manutenção da condição física, que vai favorecer o retorno dele uma vez que a lesão esteja sanada, quanto por se ter uma possível aí adaptação cruzada. Tem alguns trabalhos, algumas informações na literatura que dizem que se você treinar a mão direita, parte dos benefícios das adaptações refletem para a mão esquerda. Então, manter o processo de treinamento enquanto essa mão está fora de combate, vamos chamar assim, pode auxiliar não só o resto do corpo, mas inclusive essa mão. Então, acho que é bem importante a gente ter clara essa visão de que eles não querem afastar, mas se for necessário, isso pode ser feito da melhor maneira possível. Perfeito, eu acho que... Fala, Antônio. Arthur, deixa eu fazer um adendo a isso que você falou. Eu me lembro perfeitamente de um colega que teve uma lesão de menisco, escalando, inclusive, e o colega médico, ele era médico também, escala muito boulder,
E eu lembro perfeitamente dele na academia treinando boulder sem usar aquela perna. Mesmo tendo feito artroscopia e tal, ele ficou parado muito pouco tempo. Foi uma coisa assim, caseira, porque ele não é atleta profissional e tal, mas você via perfeitamente a vontade que ele tinha de continuar treinando, né? Não existia uma pressão por ser de atleta de alto rendimento, mas ele tinha uma pressão própria, né, de continuar treinando. E eu acho interessante, para que ele não perdesse condicionamento físico e tal, não diminuísse a graduação dele geral, né? Mas, ao mesmo tempo, tem que ser levado com cuidado, porque no pós-operatório... Eu achei que ele voltou muito rápido, né? No pós-operatório, você tem que tomar alguns cuidados, proteger a área que você está... que foi afetada, né? Então... Eu já vi alguns casos de relesão, inclusive, né? Quando o paciente volta para escalar, tentando não usar o membro, enfim, e aí acaba apoiando ou acaba caindo e relesiona. E aí tem que fazer uma cirurgia de novo. Então tem que tomar cuidado. Eu tento ver o perfil do paciente, sabe? Eu tento ler um pouco o perfil. Falo, o cara é sangue nos olhos, não vai. Eu acho que até vai poderia correr, indicar... vai pedalar, depende, né? Isso. Poderia indicar algum treino mais específico, isolando a região. Talvez não fazer boulder, que é o que eu vi ele fazendo, mas não sei, um campus, board, entendeu? Que eu acho que é um ambiente mais controlado, né? Sim, ou outro exercício, né? Vai fazer um aeróbico, sim. vai, enfim, manter Pessoal, um condicionamento. Inclusive, esse nosso debate já está nos levando para a próxima questão. São, se puder compartilhar aí a nossa próxima questão, que já entramos nela, inclusive, né? Tratamento conservador versus cirúrgico. Quando? Doutores comecem a responder. Bom, essa pergunta que mandaram para a gente, como se fosse um roteiro, né, para a gente discutir, isso, na verdade, depende da doença, né? Algumas doenças inerentes da escalada, traumatismos, são, óbvio, depende do padrão da fratura, por exemplo. É uma fratura cirúrgica ou não, né? Não existe essa escolha. Se a fratura é cirúrgica, acabou, né? Mas a maioria das lesões crônicas de escalada, eu diria que são não cirúrgicas, baseado em literatura, né? As lesões de polia, as epicondilites, as lesões de ombro, lesão de manguito, artrose acromioclavicular, geralmente são lesões não cirúrgicas, né? Que têm um bom prognóstico, inclusive. Eu acho que você tem maior experiência neste campo que eu, mas para mim também é muito importante ter em consideração a dor do paciente e se a lesão faz alguma coisa que a paciente na sua vida diária não possa fazer as coisas que fazia habitualmente ou que sua escalada seja alterada por la lesão. Quando você tem que decidir se a lesão é uma fratura ou uma polea completa, é óbvio que tem que fazer uma cirurgia, mas se por enquanto eu tenho um exemplo de um slab que é quirúrgico, mas não altera nada a vida do paciente, agora não tem dor, não tem que fazer a cirurgia. Essa é a minha opinião também. Posso fazer um adendo aqui? Em relação ao SLAC, por exemplo, a um tratamento conservador, dependendo da luxação acromioclavicular, para uma pessoa com atividade normal, atleta amador ou até não atleta, dependendo da lesão, você pode ter perda de força do ombro, né? E aí o SLAC às vezes você indica, num caso de um paciente que você não indicaria se ele não fosse atleta, para um atleta você indica, porque 10% de força ou 20% de força, para uma pessoa normal não vai fazer nenhuma diferença, mas para um atleta, né, sim, faria. E eu acho que interpretando a questão de uma outra forma, tratamento conservador versus cirúrgico, não,
óbvio que eu tenho um viés por ser cirurgião, né? Mas algumas fraturas que você trataria conservadoramente, por exemplo, ficando com a mão imobilizada ou o membro superior imobilizado durante 30 dias ou 45, o que seria péssimo em relação ao desempenho esportivo, você pode indicar uma cirurgia precoce e já botar esse paciente para reabilitar e voltar a treinar precocemente. A gente vê isso com frequência em jogadores de futebol, né? Um jogador de futebol famoso teve a fratura do pé. Era um padrão que, pelo que eu vi da imagem que me passaram, era uma fratura que não era cirúrgica. Poderia ter sido tratado conservadoramente com uma bota de gesso. Só que ele ia ficar mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses sem treinar, né? E aquilo, recebendo salário e tal. Então, o atleta tem uma pressão maior, né? Então, acho que, dependendo da lesão, se fosse um atleta de alto rendimento, acho que eu indicaria cirurgia, sim. Teria um tratamento diferenciado entre um atleta amador e um de alto rendimento, com certeza. Sim, daqui, do que você fala, Antônio, eu acho que é importante destacar que a decisão não pode ser uma decisão unilateral de uma pessoa que fala, ok, cirurgia, senão como o equipo do trabalho do atleta. Claro. Não, perfeito, perfeito. Não sei, desculpa fazer mais uma interrupção. Perguntar para o Arthur, essa pressão, na verdade, porque óbvio que um atleta tem direito ao controle do próprio corpo, né? O que vai ser feito com o corpo dele. Mas existe toda uma pressão no atleta de alto rendimento, né? Eu não sei se isso é uma realidade na escalada. Então, Pedro, nos modelos atuais, sim. Não diretamente da comissão técnica, mas há uma autopressão por 2 grandes motivos. O primeiro deles, financeiro. Um atleta da seleção hoje, ele recebe Bolsa Atleta e recebe uma verba que a gente chama de manutenção da atleta da associação, que não é pouco dinheiro e que grande parte desses atletas utilizam para até mesmo manter as suas atividades diárias. E esse dinheiro ele está diretamente vinculado à posição do ranking do atleta. Então, estar afastado da modalidade ao ponto de não participar de um evento competitivo ou comprometer o seu resultado pode impactar diretamente nas finanças desse atleta. E agora tem um segundo ponto, que é um pouco mais sutil e é bem interessante, na minha opinião. Quando falamos de escalada, a gente está falando de um esporte individual, onde o indivíduo cresce numa atmosfera da autossuperação. O grande desafio da escalada, pelo menos até você chegar naquele nível de realmente estar concorrendo por um local no pódio, os seus desafios são com você mesmo, né? Escalar 1 metro a mais ou mandar 1 grau acima. Isso cria um perfil de atletas que tem muita dificuldade em dizer não para o treino ou não para a prova, em entender de que num determinado momento o melhor é ele não ir até o fim, ele não tentar sem ter condições para. Então, embora concordo com você, a pressão não é a mesma do que há em outros esportes, existe uma pressão bem importante. E desde 2018, aí trabalhando com alto nível na escalada, eu tenho presenciado algumas coisas bem marcantes, né? A Manuela também está aí. Sim. Acho que cabe... Fala. Não, pode falar, depois eu falo. Não, é isso. Acho que a gente tem até uma experiência aí mais recente que é uma decisão que tem que ser levada em conjunto aí. Depende da lesão, depende de onde esse atleta se encontra neste momento, né, no treino dele, enfim. Mas definitivamente é um cenário bem diferente quando você está tratando atletas de alto rendimento, né, onde você tem tempo, você tem competições, você tem que pensar em tudo isso para decidir se o tratamento cirúrgico é o ideal. Então... Deixa eu fazer só uma ponderação, ou contar um número aqui, que eu acho que é interessante, cabe nesse momento e também conversa, de certa forma, com a pergunta do Antônio Pedro, né? Então, como eu disse agora há pouco, eu estou à frente nessa história de alto rendimento da escalada desde 2018. De lá para cá,
Nós só tivemos afastamentos. Eu que ganhei e é meu. Mas já se leu. Michel, você pode fechar o seu... Isso, obrigado. Já fechamos já para você. Então, desde 2018, a gente só teve reais afastamentos por causa de trauma. Então, ou, entre aspas, algo parecido com isso. Então, falando diretamente de atletas da seleção, nós temos 2/3. Então, nós temos, infelizmente, algo que não tem nada a ver com isso, mas nós temos uma ruptura de prótese de silicone, que afastou o atleta e obrigou a fazer cirurgia. Nós temos uma ruptura de cruzado anterior com lesão de menisco. Nós temos um atleta que foi afastado, a gente não tem certeza se é trauma, mas a suspeita é de pequena fratura na costela, provavelmente uma fratura por estresse, né, Manu? Foi algo bem complexo, nenhum exame de imagem mostrou, mas os sinais eram esses. E dentro desse contexto de alto rendimento que eu estou diretamente envolvido nesses últimos 4 anos, a gente tem um afastamento importante por causa de uma ruptura total de peitoral maior. Mas se você pensar nesses 4 anos, o número de competições, o volume de treinamento que esses atletas fazem, é pouco afastamento. A gente teve, lógico, outras lesões, mas nenhuma delas teve encaminhamento para a parte cirúrgica. Tivemos algumas coisas de redução de carga ou pequenos afastamentos, né, Manuela? Mas também nada extremamente expressivo. Acho que o último caso é o da Bianca, que a gente afastou ela por 2 períodos, acho que de 2 ou 3 semanas, né, Manu? Mas ainda é um período bem reduzido. Afastamos de atividades específicas, né? Condicionamento físico ela manteve, tem vários processos que continuaram aí. Então, acho que só para vocês terem uma ideia nisso aí. Vamos para a próxima, talvez? Opa, desculpa, meu microfone aqui estava mudo. Vamos para a próxima. Slide 5, Chitão, por favor. Eu já coloquei, que é do corticosteroide, não é? Não, a técnica e força. Slide 5. Técnica e força e sua importância... Isso, importância para não haver compensações de momentos em fadiga e acabar ocasionando uma lesão. Ou seja, qual a importância da técnica e da força no treinamento para evitar que essas lesões aconteçam? É isso, então. Quem vai primeiro? Querem começar comigo? Sim. Essa é uma pergunta para vocês, especificamente. Tanto faz. Não, posso começar. Eu acho que, de novo, a gente tem que contextualizar, tá? Todos os atletas, eles podem entrar numa situação de fadiga que prejudica o gesto motor. Isso é um fato, independente do nível que você está. Agora, o grande ponto é quando que isso realmente é necessário. Eu tenho algumas dúvidas, principalmente quando a gente pensa em atletas amadores, até porque é crescente uma literatura que mostra que você pode ter grandes adaptações sem realmente levar o atleta no seu processo de treinamento a uma fadiga, uma exaustão tão grande. Então, isso reduz o número de, vamos usar uma medida quantitativa, né? Isso reduz o número de horas que esse indivíduo vai estar performando com o seu gesto prejudicado por conta da fadiga. Então, eu acho que para esse tipo de atleta isso pode ser bem reduzido e você guardar isso realmente para aquele momento que você está tentando um desafio maior e vai ter que lidar com isso. Para atletas de alto nível, isso também vale, mas cai em alguns momentos. Talvez levar esse atleta a uma fadiga importante, uma exaustão faz parte. E daí isso conversa diretamente com a primeira parte da pergunta, né? Atletas mais condicionados fisicamente e atletas com maior qualidade técnica podem adentrar um pouco mais aí nessa zona de fadiga onde o seu movimento vai ser perturbado com um pouco maior de segurança. Dado o pano de fundo, vou dar a minha opinião. Perturbação do gesto é um sinal de interrupção da tarefa. Então, quando eu estou supervisionando o treinamento de alguém e essa pessoa passa a não conseguir realizar a tarefa ou realiza a tarefa gerando grande quantidade de compensação,
é um momento onde eu preciso aumentar as pausas ou interromper aquele exercício. Na minha opinião, não vale a pena. Deixa para fazer exercícios que você vai entrar numa zona de fadiga, exercícios que sejam mais controlados. Então, faça isso numa situação, numa travessia muito mais fácil, ou mesmo em exercícios isolados, como no fingerboard. Acho que pode passar para vocês aí. Eu acho que falou muito bem. Eu acho que tem seus momentos, talvez, para até ver como que esse atleta vai. Vamos dar um exemplo. Não consegue mais fazer preensão, tá fadigado, enfim. E como que ele vai utilizar o resto do organismo dele? Como que ele vai se organizar para conseguir evoluir, sabe? Sem ter essa força de preensão, sem ter essa força de mão do antebraço. Para mim é interessante ver como que ele se reorganiza. Ele vai usar melhor os pés, ele vai utilizar melhor a técnica dele. Então acho que pontualmente acho que é interessante ver, mas não trabalharia em cima de fadiga por muito tempo, enfim, ou em qualquer treino. Acho que é perigoso. Até posso dar um adendo aqui por experiência em literatura, que esse ponto de fadiga, na verdade, é onde ocorrem as lesões, né? Então, para um atleta de alto rendimento, você tem um treinador atrás olhando, vendo que você já não está fazendo a pega da forma mais adequada, é ótimo, né? Você tem alguém de fora controlando você. Mas acho que é importante para o atleta amador ter essa autoobservação durante o treino, né? Então, se você já vê que não está tendo a pega mais da forma adequada, ou já está cansado, talvez seja a hora de parar antes de você se machucar, né? O pessoal que caminha, eu sempre falo, cara, você começou a tropeçar muito, é porque você já está cansado. E aí a tua musculatura de sustentação dos membros inferiores está cansada e você vai acabar tendo um entorse. Pode ter um entorse grande, entendeu? Então, assim, começou a tropeçar na caminhada muito, diminui o ritmo. Diminui a velocidade, diminui o ritmo, porque você vai acabar se machucando, entendeu? Posso dizer isso por experiência própria também. Pode me pôr nessa lista aí, viu? Também. A lesão mais grave da minha carreira foi naquele... Vamos mais uma? Exatamente. E não sei se cabe aqui, mas essa ruptura de peitoral maior que eu comentei com vocês, ela aconteceu exatamente nessa situação. Encerrando a atividade e tudo mais. Vamos mais uma, vai mais uma. Aí está. Então, a execução da tarefa, ou ter que lidar com uma queda na tarefa com grande quantidade de fadiga. Né? Talvez nessa lesão de peitoral, poderia ter um componente também de um tendão que já tivesse um pouco sofrido, né? Mas com certeza, do meio ali para o final do treino, e principalmente a pessoa que não tem um apoio, um atleta amador, a pessoa que não está olhando atrás, não está vendo, cara, se policia, né? Porque do meio para o final é que acontecem as coisas mais sérias. Eu não sei se posso agregar muito. Vocês já falaram todo o importante, mas a coisa que eu fico preocupada pelos escaladores que recién comienzan, porque tem aquela ideia de que a força é a coisa mais importante na escalada. Eu acho que são duas coisas complementares e que a força sem técnica não tem... Você pode treinar outro esporte, mas para a escalada não... eu acho que como equipo interdisciplinário de saúde, nós temos que fazer foco nesta población, porque os atletas de alto rendimiento já têm alguma pessoa que estão treinando força técnica, mas a gente que recém começa no gimnasio, aqueles pacientes que se lesionam a 5 meses de empezar a escalar, 6 meses, un humano, eles não têm aquela consciência corporal e do treinamento. Não sei se dá para compreender o que falei. Dá. Sim.
A única coisa que eu posso agregar aqui a vocês. Não, eu acho que é ótimo, Daniela. Pessoal, deixa eu só fazer uma correção sobre a história da... Não é uma correção, mas um complemento. Tudo que a gente falou faz sentido para o processo de evitar a fadiga e tudo mais, para o processo de treinamento. Na competição, na performance, algumas vezes esses atletas vão ter que lidar com isso. Principalmente quando a gente lida com alto nível. E daí vou dizer assim, nessa atmosfera que aquele velho jargão de que esporte de alto nível não necessariamente é saúde, é aí que isso vira verdade. E a gente tem que estar a par disso. Alguns sacrifícios, alguns riscos, um atleta de altíssimo nível, participando de competições, atrás de colocações, ele vai ter que passar. E daí, o papel da equipe que está por trás, do treinador, do médico, do físio, é tentar minimizar as possíveis consequências e dar suporte a esse atleta. Então, quando eu digo ali que o processo de fadiga extrema pode ser evitado, a gente está falando isso no processo de treinamento, tá? Perfeito. Mafê, quer passar para a próxima? E esse debate estiver encerrado, sim. Vamos lá para o slide 8, Chitão, por favor. Qual que é? Seguinte, muito se fala de treinamento dos antagonistas. No nosso caso, aqui falando sobre mãos, tensores dos dedos, né? Então, muito se fala de treino dos antagonistas para prevenir lesões e mesmo melhorar performance. Existe alguma comprovação disso para dedos e como deve ser feito? Posso começar? Eu tenho pensado, refletido bastante sobre treino de antagonistas, acho que desde quando eu comecei a escalar, que eu já estava em formação na fisioterapia, e é um debate, né? Alguém consegue me explicar exatamente de onde surgiu o treino de antagonistas, a história? Um de vocês sabe de onde... Quem que começou com essa história de treino de antagonistas? Porque realmente eu não vejo nada na literatura, especialmente para antebraço, dedos, enfim. E assim, pensando na mecânica, né, de como a gente usa nosso punho, nossa mão para escalar, você não está só fazendo a flexão dos dedos aqui, os extensores estão no jogo também. O doutor Antônio Pedro talvez consiga complementar essa parte. Mas, então, assim, pode falar. Quando botaram essa pergunta aqui, eu sempre também ouvi isso, li isso em vários lugares e, na verdade, ficava repetindo isso meio que como sem me aprofundar no assunto. Aí dei uma pesquisada. Em relação à mão, nada. Na mão membro superior, antebraço, nada. Não existe literatura sobre isso. Tá? Posso até dizer que eu refiz essa pesquisa agora de manhã, antes da palestra. E não existe. Isso existe muito forte para futebol e vôlei, né? Então, no sentido de prevenir lesões em membros inferiores, você faz um reforço da musculatura antagonista. Aí o princípio seria que o músculo mais exercitado, no caso a cadeia anterior da coxa, tende a ter um condicionamento melhor e manter a perna mais em flexão, né? E isso levaria a um encurtamento das estruturas antagonistas. Esse encurtamento e enfraquecimento poderia levar a lesões da própria musculatura antagonista, né? Que aí acabariam causando uma interrupção do esporte. Não o músculo em si que está treinado, né? Ou que está mais exigido na atividade, mas o antagonista lesado faz o atleta ter que parar o esporte, né? Mas especificamente, então, esse desbalanço muscular que o americano chama muscle imbalance é o termo a se procurar para você se informar sobre o assunto. Isso não existe para escalada ou não existe para membro superior, a não ser o ombro, né? Mas aí dentro do vôlei, como eu falei. Só que, assim, na medicina e na ciência, eu acho que nem tudo você tem ainda uma explicação completa, a gente não vê com manual, né? Então, você acaba extrapolando para algumas atividades um conhecimento de uma outra região correlata, né? Faz sentido você fazer esse treino da musculatura antagonista para prevenir lesões, porque já se mostrou eficaz em outros lugares do corpo, é isso que eu quero dizer. Especificamente para a escalada,
isso talvez tenha uma importância secundária. Isso eu acabei chegando a essa conclusão quando eu mergulhei um pouco mais no assunto. Porque as lesões primariamente crônicas, excluindo aí as fraturas, né? As lesões primariamente crônicas são de dedos. Então, e aí a musculatura é uma lesão ligamentar. Então, não tem tanto a ver com desbalanço. Na verdade, tem mais a ver com esforço repetitivo ou carga excessiva, né? Mas doenças como, por exemplo, epicondilites, as doenças do ombro, do manguito, aí sim eu acho que tem a ver, né? Porque o desbalanço da musculatura flexora e extensora dos dedos, que são os músculos que estão no antebraço, esses sim deveriam ser treinados para evitar que essas tendinites ocorram, né? Mas não só o equilíbrio, mas também carga, repetição excessiva, assim, que deveria ser trabalhado, entendeu? Só interrompendo rapidinho, pessoal, eu sei que as perguntas do chat são depois, mas um colega fez aqui uma observação. E o equilíbrio articular não é afetado? Pode falar. Desculpa, não. Eu ia falar disso precisamente, mas não é meu campo de estudo, mas talvez Manuela possa falar disso. Mas na palestra anterior, o Willy falou do equilíbrio de vectores de força a través de a mão, a muñeca, Punho. punho. Eu acho que talvez o balance de agonista mais antagonista pode fazer que esos vectores estén alineados y tal vez eso influencie en las lesiones también tendinosas, ¿no? No sé qué haya, Manuela. Pode ser, eu acho que quando a gente fala de lesão de tendões, né, que você está falando, vai depender também da carga de treino, do volume do treino, se ele está aumentando o treino e não está preparando essa musculatura para aceitar, para adaptar, que a musculatura esteja adaptada, a musculatura e tendão estejam adaptados para aquela nova carga, ele vai desenvolver alguma coisa, reativo do tendão, né? Então, eu acho importante ter o equilíbrio, eu só não acho que você vai trabalhar só os antagonistas, sabe? Você tem que continuar treinando, assim como no futebol. Assim como no futebol, você vai tentar. Eles usam muito quadríceps, ok. Eles vão ter que trabalhar os isquiotibiais, mas eles vão continuar trabalhando o quadríceps, né? Eles não vão deixar de usar, não vão deixar de fazer fortalecimento de quadríceps porque os antagonistas precisam de mais atenção. Então, é manter esse equilíbrio. Mas não sei como faz o treinamento agora, mas eu acho que nenhum treinador faz somente treinamento de grupo muscular só. Não, treinadores eu espero que não, mas eu acho que muitas pessoas leem e falam, não, então eu só preciso treinar. Eu já tive paciente falando, não, mas eu treino só antagonistas. Eu falo, não é o ideal. Eu acho que o que acontece o treino da musculatura principal é na escalada em si, né? Na academia. E o treino do antagonista é a única coisa que ele faz além, né? Exato. Eu acho que a pergunta aqui do André foi muito interessante. O equilíbrio articular é afetado? Sim, é afetado. Esse é o problema do músculo, do desbalanço muscular, o músculo imbalance. Você tem uma cadeia muscular mais forte, que é o grupo principal, e uma outra cadeia muscular antagônica que, por estar menos solicitada, ela acaba mais fraca e encurtada também. Não é só a questão de fraqueza muscular, não é só trabalhar a tonicidade muscular, é trabalhar o alongamento dele também, porque muitas vezes ele está afetado. Agora, o que eu não sei, e parece que a ciência também não sabe, e vejo isso como um campo a ser estudado, toda uma área para ver, já que tem estudos no futebol e no vôlei, por que não ter na escalada, né? É uma coisa a ser explorada, não tem nada escrito. Não que a gente não sabe que isso não é importante, a gente só não sabe. Entendeu? Sim. Exato. Deixa eu fazer uma ponderação quanto a isso. Eu também, frequentemente, vasculho essa literatura, e isso é um tópico que chega a mim com muita frequência.
E sim, não há nenhuma evidência que você treinar os antagonistas vai trazer proteção para a lesão ou até mesmo aumentar o desempenho. Tem algumas pessoas que pensam nisso. E daí a gente tem duas formas de lidar, como o Antônio falou, né? A gente pode trazer informações de outros locais ou usar vamos dizer assim, misturar isso com informação prática, o que a gente faz. E daí eu tenho a seguinte reflexão, que é, na minha opinião, um pouco complexa, assim. A gente não sabe se dá certo e talvez tenha um potencial de dar errado. Porque músculos antagonistas extremamente fortes, se não forem bem coordenados e bem educados, eles podem manifestar uma resistência ao movimento que você tem o objetivo de fazer. Tem alguma literatura sobre isso que mostra que no processo de treinamento global, na verdade, você aumenta aí a coordenação intra e intermuscular, mas como a gente falou, para redução de lesão, ninguém nunca testou, a gente não tem certeza. E daí, trazendo outras coisas, eu tenho certeza que eu posso fazer uma lista aqui de atletas de altíssimo rendimento, que escalam, talvez no grau francês, V15, que não exercitam os seus antagonistas. Não tem grande incidência de lesão. É lógico que isso é uma visão enviesada, né? Você está olhando só para o exemplo que deu certo e não está olhando para todos os exemplos que deram errado nesse caminho. Então, como eu lido com isso hoje? A gente não sabe sobre fortalecimento de antagonistas e qual o efeito sobre isso, mas a literatura é relativamente robusta, mostrando que treinamento de força global reduz a chance de lesão em muitos esportes. Então, a minha postura como treinador é: todos os meus atletas fazem um trabalho de condicionamento físico geral. Atletas fortes têm menor chance de se lesionar do que atletas fracos. E nesse processo de condicionamento físico geral, os antagonistas estão inclusos. Eu acho que esse é um bom direcionamento enquanto a gente não tem evidências mais específicas. Mantenha-se forte, mantenha-se bem treinado, que você vai evitar a chance de se machucar. Perfeito, eu acho que é isso. Falou tudo. Mantenha-se forte. Eu acho que tem essa parte de ter o fortalecimento global, tem a parte de você estar lidando com a sua atividade, um desconforto imposto pela atividade física, pelo fortalecimento, que tem um efeito também, né, em como você vai lidar com certos desconfortos, que são, enfim. E além de tudo isso, além de se manter forte, se manter em movimento, em outros movimentos, a gente não está falando só, vai escalar, se mantenha forte em treino específico de escalada. A gente está falando de se mantenha forte em tudo, vai fazer um funcional, né? Não falando de atletas de alto rendimento, se a gente estiver falando para atleta amador, escolhe uma outra atividade, muda o padrão de movimento, sabe? Acho que é muito importante, e além das outras coisas, né? Sono de qualidade, uma alimentação equilibrada, enfim. Perfeito. Essa última orientação que você deu é perfeita. Sono de qualidade, alimentação. Isso é super importante. Super. Ok, pessoal. E por falar em manter-se forte, quais os exercícios imprescindíveis no protocolo de prevenção de lesões de dedo e cotovelo em escaladores? Inclusive, essa pergunta ela até apareceu na mesa redonda anterior e novamente aqui nessa, feita pelo chat, coincidiu com a nossa pergunta já organizada. Quem começa? Ai, é difícil, não existe receita de bolo, gente, não existe um exercício. É o que a gente está falando até agora, mantenha-se forte. Acho que técnica, nesse caso, é imprescindível, tipo, você saber usar os pés. Quanto menor o pé, quanto pior for o pé, e você conseguir passar pelo movimento sem se puxar, enfim, usar seu corpo da maneira mais eficiente possível. Isso é com treino, é muito difícil você... uma pessoa que está começando já sacar essas coisas, né? Então, falando de atletas amadores, se você está querendo evoluir, seria interessante você procurar alguém, procurar ajuda, orientação. Porque realmente não existe um exercício. Acho que é importante você manter mobilidade articular, né? Que é uma coisa que muitas pessoas, escaladores, especialmente das antigas, assim, eu vejo que o dedo completamente
atrofiado, e provavelmente teve alguma lesão que não foi bem tratada, enfim. Mas eu acho que eu evito falar de protocolo. Eu estou em crise com protocolos de prevenção. Eu acho que não é uma coisa que vai funcionar para todo mundo. Eu teria que avaliar o indivíduo como um todo, aquela pessoa unicamente, e o que vai ser o ideal para ela. Sim, eu estou de acordo com o que a Manuela falou. Eu acho que não há protocolo de exercícios, mas aqui eu quero fazer uma recomendação para todos os escaladores que estão ali, que é que o mais importante, eu acho que quando você tem algum dor, ter presente que é isso que está dizendo que teu corpo tem algum problema. Agora, se você... as lesões são muito complexas, como nós vimos na mesa anterior. Há muitos fatores que faz a gênese da lesão. Por enquanto, você pode fazer todos os exercícios de prevenção, mas se você algum dia não está preparado para fazer um movimento, você pode fazer uma lesão. Mesmo nos estudos internacionais, não há consenso muito claro de quais são os fatores de risco para fazer uma lesão. Muitos falam que mesmo gente com muita experiência da escalada tem mais incidência de lesões porque tem a força e o treinamento para fazer para arriesgar mais na escalada. Não há consenso internacional de quais são os fatores que mais dão mais para lesões, para a gênese da lesão. Mas eu acho que manter o conceito de que o dor está avisando que nós temos algum problema é muito importante, porque generalmente os escaladores, quando têm algum dor, faz taping e continuam escalando. E não consultam a nenhum profissional. Daniela, queria refinar um pouquinho isso aí que você falou. Concordo perfeitamente. Acho que a dor não é normal, é um sinal de alerta. Mas eu também acho que isso às vezes cria um pouco de pânico, até medo na pessoa. Assim, qualquer dor que você sinta, você precisa ver. Isso também cria uma certa dificuldade, porque também, talvez nem todos os atletas tenham a condição de recorrer a um especialista. Né? Eu acho assim, como qualquer esporte, um pouco de dor faz parte do treino, né? E assim, eu diria que uma dor relacionada à atividade física mesmo, é o cansaço, é uma passada que você se esticou um pouco mais e foi um pouco além da sua elasticidade natural, um desconforto, né? Se esse desconforto eu diria assim, suportável ou dura pouco tempo, à noite que você dormiu cansado, dormiu um pouco dolorido, você acordou bem? Cara, tranquilo, faz parte, né? Mas se essa dor já é uma dor que é desconfortável, te causa alguma dificuldade para você, sei lá, trocar a roupa no final do treino, ou no dia seguinte, aquela dor que era desconfortável persistiu 24, 48 horas, cara, aí eu acho que tem que ver. Né? Perfeita colocação. Não precisa sair correndo para ver qualquer dor, até porque escalar não, mas generalmente você sabe quando é um dolor novo, diferente, e quando é só cansancio da prática desportiva. Ou, por exemplo, você pode bater membro do corpo e ter dor, ok, há uma causa específica, mas se isso continua, sobretudo porque não tem esto que estamos falando, no hay un protocolo
internacional de exercícios. Há muitos exercícios que você pode fazer para manter o balance do corpo, mas não está provado 100% que todos esos ejercicios van a hacer que você não vá ter nenhuma lesão. Não existe. Desculpa. Sim. Então, você ainda não falou. Não, é que eu, falando ainda de protocolo e dessa minha crise pessoal com protocolos, eu era super... Eu super gostava de protocolos desde a minha formação. Eu falei, nossa, existe o FIFA 11+. Por que a gente não faz um FIFA 11+ para escalada? Eu montei um FIFA 11+ para escalada. Mas aí eu fui vendo que poxa, o FIFA 11+, ele tem estudos que mostram, né? Todo mundo está familiarizado com o FIFA 11+? Um protocolo de exercícios. Não. Protocolo de exercícios que foi desenvolvido pela, vou falar FIFA, enfim, e que foi aplicado em vários atletas, tipo, mais de 1.000 atletas de 13 a 17 anos, e mostrou-se eficaz em diminuir em 50% as lesões no futebol. 50%, um número grande, né? Aí eu falei, poxa, interessante. Mas quando você olha para o esporte específico, futebol, e quais lesões foram... qual índice que foi diminuído? Lesões de trauma, lesão... Fala, poxa, ok, faz sentido. Então, para mim, desde o início, um protocolo de prevenção seria fazer um aquecimento adequado. Você entrar na sua atividade específica, na escalada, aquecido. O seu corpo já está um pouquinho mais organizado e está preparado para o que, né, para essa atividade que você vai performar. Mas eu ainda não entrei num consenso em relação a protocolos, porque eu acho que é muito difícil você montar uma coisa para um monte de gente. Mas ao mesmo tempo, no fundinho aqui da minha mente, eu tenho esse estudo aí da FIFA e desse protocolo que eles usam até hoje. Pessoal, rapidamente, só para a gente se organizar. Faltam 8 minutos para terminar o debate. Nossa, já? As perguntas do chat. Então, sigamos com a próxima questão ou querem terminar de debater esta? Vou só fazer um adendo aí. Vai lá. Resumindo o que eu ia falar, essa história do monitoramento da dor, eu tenho uma sugestão. Realmente, algumas dores ou desconfortos fazem parte do processo do treinamento. E o mais importante é a gente conseguir entender isso. Tem uma grande literatura que fala sobre controle de carga e que esse seria o X da questão, mas também tem um jeito de você olhar isso do viés prático. Toda vez que um atleta chega e comenta comigo, pô, eu tô com uma dor, a primeira coisa que a gente faz é aonde é essa dor? Porque a dor advinda do treino, normalmente, ela está localizada no ventre muscular. Ela não é uma dor articular. Um segundo ponto bem importante é como foi do seu último treino até agora? Ou quando foi que essa dor apareceu? Ela apareceu depois de um processo que, por algum motivo, você não dormiu bem, não comeu bem ou não se preparou bem? No seu treinamento, você fez algo diferente? Até mais importante do que quantidade de intensidade são exercícios que você não está acostumado. Então, você faz esse tracking back aí. Então, a dor é no músculo. Eu não dormi bem. Ou eu fiz esse exercício que eu não fazia tem 2 meses. Bom, essa dor tem grandes chances de ser dor do processo do treinamento. Agora, se é o contrário, não, estou com uma dor articular, não fiz nada diferente, estou dormindo bem e ela dura, eu até chutaria mais do que o Antônio Pedro falou de 48 horas, porque com 48 horas, em teoria, a gente tem um pico do dano muscular causado por exercício não acostumado. Então, é uma dor que dura muitos dias, daí é a hora de olhar com bastante cuidado. E daí, trazendo um pouquinho do pessoal, não ignorem as suas dores. A minha última lesão importante foi uma lesão com dor que eu sabia. Manuela sabe disso, já me deu até bronca. Então, não ignorem, porque realmente é um fator importante nessa história e no prognóstico. Sem dúvida, perfeito. Muito bom. Maravilha, pessoal. Próxima e última aqui do debate, porque depois vem as do chat, né? Rapidamente, corticosteroide, quando, onde e em quem usar?
Manuela? Antônio, eu acho que seria mais pertinente ele responder, porque eu acho que também depende, mas... Pois é, depende, Deixa eu sim. fazer um comentário antes, só para provocar o Antônio. Opa, vamos lá. Eu usei 2 vezes e achei incrível. Esse é o problema. Né? É esse que é o problema. 5 minutos para desenrolar isso, Antônio. Então, acho que assim, existem 2 distinções que eu faria. Primeiro, para pessoas normais, vamos dizer assim, né? Eu não usaria corticoide como primeira opção de tratamento, porque justamente muitas vezes ele tem um efeito excelente e ele é um ótimo supressor da inflamação, o que sinaliza para uma lesão no local. E isso pode vir a mascarar a doença. Não só corticoide, como qualquer outro anti-inflamatório, né? Então, primariamente, não. Tentaria primeiro a forma habitual de tratamento mais natural, vamos dizer assim. Diminuir a intensidade do exercício, terapia local, fisioterápica, imobilização, dependendo da lesão, se for necessário, você pode imobilizar durante alguns dias. Já para esse mesmo pessoa, grupo, né? A pessoa que tem uma dor crônica, e eu posso dizer isso até que atendi ontem uma pessoa exatamente assim, uma lesão ligamentar no dedo há 4 meses e não existe uma lesão estrutural, então essa é importante, essa é a importância da aplicação do corticoide nesse caso. Você não deve ter uma lesão estrutural, o músculo está inteiro, o tendão está inteiro, o ligamento está inteiro, mas você tem uma inflamação crônica que já levou a uma dor crônica. E aí você tem o mecanismo de dor leva à persistência da inflamação no local. Então, para tentar quebrar esse ciclo, volta a enfatizar, estruturalmente não existe nenhuma lesão, aí eu indicaria um corticoide, para potencializar o efeito do tratamento adjuvante fisioterápico. Já no ponto de vista de um atleta de alto rendimento, considerando aí as questões que o Arthur pode falar melhor em relação a doping, porque o corticoide é considerado doping pela WADA e pela ABCD, né? Mas se ele tem um evento importante, chave na carreira, e aquela dor que não prejudicaria o desenrolar da vida dele depois, não pioraria uma lesão grave, eu acho que dá para usar um corticoide. Isso é feito até eventualmente, né, uma infiltração ou um corticoide pré-prova, vamos dizer assim. Mas aí entra essa questão do doping, né? E aí, como que soluciona essa questão do doping, então? Se for antes da prova, pois quanto tempo antes? Não sei. Deixa eu só complementar uma coisa quanto a isso. No último relatório anual do ADA, não sei qual seria o termo correto, eles tornaram temporal. Então, você não pode ter o uso do corticoide, se eu não estou errado, 21 dias antes até a prova, porque seria mais ou menos a meia-vida para ele não estar mais atuando de forma efetiva aí em centros inibidores de dor e mesmo presente na sua corrente sanguínea. Mas num processo de recuperação, se o atleta não tem uma prova nesse intervalo, ele pode fazer uso. Ele pode até testar positivo. Atleta que tem passaporte, se ele não está num período competitivo, ele testa para corticoide, tudo bem. Agora, se for na prova, daí ele é punido. O que eu li foi exatamente isso. Corticoide tópico e inalatório você pode usar, porque não teria relevância, né? Mas corticoide sistêmico, ainda que nessa fase de recuperação poderia ser usado, mas tem que ser avisado de alguma forma, né? Comunicado que o atleta está fazendo uso para a recuperação. Anne, Manuela, alguma consideração? Não, eu acho que Antônio falou tudo, mas só que talvez as pessoas têm que entender que o corticoide não é uma solução mágica. Não vai fazer que a lesão desapareça, vai reduzir a inflamação e vai ajudar o processo de recuperação, mas não é algo que você possa utilizar indefinidamente. Isso não vai acontecer. Como o Arthur falou, dá vontade Dani, de usar indefinidamente. Que triste. Dá vontade de usar indefinidamente porque é excelente. Você toma, parece que, para mim, que já estou
numa faixa etária de 40 anos, parece que você ficou mais novo 10 anos, né? É excelente, só que não dá, ele tem uns efeitos colaterais que... Deixa eu fazer, não sei se a banca pode fazer pergunta também, para prestigiar aqui os médicos presentes. Antônio, quanto à parte das infiltrações com esse tipo de medicamento, nessa trajetória aí do esporte, eu já vi ser muito utilizado, mas eu nunca vi, embora já tenha ouvido falar, do uso em dedos. Como que é isso em articulações e regiões tão pequenas? Isso é possível, não é possível? Como que funciona? Que eu acho que grande parte do pessoal aqui tem essa questão com dedo e mão. Acho que vale a pena ponderar. Para lesões especificamente de escalada, eu não vejo indicação, tá? Lesão de ligamentar, lesão de polia, porque, como a gente está falando, é uma lesão estrutural, né? E aí o corticoide é utilizado com frequência, assim, dentro da prática do especialista de mão, que é o meu caso, um dedo em gatilho, uma tenossinovite estenosante ou uma artrose, você infiltra, no caso de artrose, você infiltra dentro da articulação. O que é até um pouco difícil, porque a articulação com artrose ela é uma articulação distorcida, né? Mas é possível? Sim, é possível. Mas para a prática escalada em si, eu não vejo indicação. Porque não vai resolver. Na verdade, também tem a seguinte consideração a se fazer. O efeito do corticoide infiltrado no local ele é superior à infiltração sistêmica intramuscular por 24 a 48 horas só, né? Então, no final das contas, eles acabam tendo o mesmo efeito. Então, dependendo do lugar onde você vai infiltrar, não é necessário. O problema que você vai tratar não é necessário você infiltrar no local. Se você fizer uma injeção intramuscular, já vai ter o mesmo efeito. Entendeu? Respondi a sua pergunta? Acho que era isso. Joia, pessoal. A gente está com o nosso horário bem apertado, mas eu acho que eu não, né? Eu e a organização estamos achando que é até pecado não fazer a próxima pergunta. Então, vamos tentar resumir bastante as falas, tá? Para dar tempo de fazer algumas perguntas do chat. Mas essa é bem interessante. Existe um volume limite a ser escalado? Chitão? Na verdade, essa pergunta vem de encontro com uma coisa que a gente até trocou alguns e-mails, né, que o Pedro respondeu, que é aquela grande questão, né? O escalador tem mania de escalar sem parar e ele não quer descansar e assim vai, e o quanto pode e o quanto a gente não pode. Eu até trouxe umas imagens de uma coisa mais extrema aqui, mas eu acho que vale essa reflexão antes. Manu, a gente encara isso diariamente na seleção, né? Eu acho que você poderia até decompor essa pergunta em duas, assim, tipo, volume de limite diário ou por treino, ou volume de limite na vida, vamos dizer assim, naquele ciclo que você está fazendo de treinamento, né? É uma pergunta agora que eu faço para você. Então, vamos lá, vamos tentar responder essas coisas de diferentes formas, tá? Indo do maior para o menor. Quanto a um limite na vida, eu acredito que não. Inclusive, a gente tem vários exemplos de escaladores e escaladoras com idade bem avançada e um rendimento incrível. Existe um limite dentro dos... Manuela, você vai me ajudando, por favor, hein? Não me deixa sozinho nesse barco. Tá bom. Existe um limite dentro de um processo de preparação? Se eu estou treinando para isso, quanto que eu devo treinar a mais ou a menos, e assim vai. De novo, não tem um protocolo pré-estabelecido, mas você deve levar em consideração algumas questões de monitoramento que a gente já comentou aqui. Monitoramento da carga de treino, de sinais de fadiga, de dor, perturbação de sono, prejuízo na sua alimentação e no seu humor. Então, sim, parece que grande volume pode trazer maior adaptação. Em algumas temáticas isso é mais importante, em outras parece que tem um efeito teto. Parece que força e para potência, a gente já tem algumas meta-análises que mostram que existe um efeito teto. Eu posso estar enganado, mas se eu não me engano, para ganho de força,
até 20 séries semanais, você tem ganhos de 20 para 30 ou de 30 para 40 séries, não muda nada. Você tem um teto aí na sua adaptação, então não tem por que você desgastar o seu sistema, né? A ideia é mais ou menos isso, e é por isso que a gente busca aí otimizar o processo de prescrição de treino. Para o Endurance, isso é um pouco mais discutido, assim. Até onde eu sei, ninguém achou esse efeito teto, e tem uma nova corrente da forma de organizar o treino, principalmente encabeçada por um pesquisador norueguês chamado Steven Seiler, se eu não me engano, que ele fala muito de um processo de organização de treino polarizado. Então, você treina muito volume em baixa intensidade, porque, lógico, para você treinar muito volume, você precisa de baixa intensidade. E treina pouco volume em altíssima intensidade. E parece que para atletas realmente em alto nível, isso traria maiores adaptações. Agora, nesse processo do treino, eu acho que cabe muito esse monitoramento e cabe muito a gente respeitar os descansos. A gente tem problema com isso, né, Manu? Uhum. Descanso adequado, né? Eu acho que, falando do monitoramento, Chitão, você concorda ainda que a relação agudo-crônica seria uma forma de monitorar? Tá. O Manuel usou um termo um pouco técnico aí, né? O que seria essa relação agudo-crônica? É uma fórmula, né? A gente pode... É uma relação é a relação do quanto de exercício de qual o volume do seu treino de hoje com o volume do seu treino de um histórico. No fundo, não é volume, é carga de treino, tá? E daí a gente entra em várias discussões, porque você poderia calcular isso a partir de carga interna ou carga externa. Então, eu posso fazer essa conta, por exemplo, com a minha percepção vezes tempo, que, entre aspas, reflete a minha carga interna, ou eu posso fazer essa conta com o meu número de movimentos. Quantos movimentos eu fiz hoje, em comparação, em razão a quantos movimentos eu fiz no meu histórico aí das últimas semanas. Tem alguns indicativos de que isso tem uma relação com maior ou menor incidência de lesão, mas também é bem complexo. Tem sido bem defendido, eu tendo a usar, a gente está usando com algumas pessoas, mas é bom a gente saber que existem críticas. Inclusive, eu acho bem interessante, tem um trabalho desse ano, se eu não me engano é desse mês, na Cell Metabolism, que é uma revista muito importante da nossa área, que eles provocam aí o exacerbamento da carga, então você desbalanceia completamente a relação agudo-crônico, você faz os atletas entrarem em overreaching, então eles realmente superaram aí a sua tolerância àquele exercício. Isso causou uma série de prejuízos fisiológicos, até diminui respiração mitocondrial, capacidade de gerar energia, mas o desempenho aumenta. Então, tem muita coisa nesse mar aí que a gente não sabe. A minha sugestão no que a Manuela falou é assim: respeitem os processos. É meio clichê isso, mas treinamento tem 3 pilares, né? Treino, alimentação e descanso. Se um deles estiver muito maior que o outro, você vai ter problemas. Ou vai ter problema de não adaptar, ou vai ter problema de estar treinando demais e se arriscar. Outra coisa é monitore o seu corpo e assim vai. Enquanto você estiver tolerando aquele treino, se isso é planejado, se você consegue colocar uma pausa, legal. Eu vou para, já que a gente está estourando o tempo, né? Deixa eu te perguntar uma coisa rapidinho. Agora uma dúvida minha aqui. Em relação a parametrizar um treino especificamente, eu tentei procurar, mas não achei. Alguma coisa como, por exemplo, medir frequência cardíaca para avaliar se você já está em fadiga? Você acha que isso é viável? Ou usar uma fita cardíaca para treinar? Porque em corrida você consegue treinar dessa forma. É uma coisa até que eu tenho feito, né? Isso é complexo. Até os meninos na mesa anterior comentaram sobre isso, mas o clássico hoje para a escalada é que o monitoramento da frequência cardíaca não funciona. Como você tem um esporte onde as contrações isométricas são muito frequentes e sucessivas, você tem um disparo simpático aumentado, você tem uma frequência cardíaca que não acompanha necessariamente o incremento linear do consumo do oxigênio ou da carga.
que é onde isso está baseado, pelo menos para os esportes de endurance, né? Abaixo do Faz sentido. Faz todo sentido. Então, qual que é o ponto, né? A percepção, ela ganha espaço nisso aí. Por outro lado, a gente tem dois grandes problemas com o uso da percepção na escalada. Até onde eu sei, não existe nenhum tipo de validação, e isso foi feito em outros esportes, não em todos, mas em alguns. Então, a gente não sabe se escalar uma via de 7A equivale à percepção tal, escalar décimo equivale à percepção tal, ou seja lá o que for. E tem um segundo problema importante. Tem alguns trabalhos que mostram que a percepção para a contração isométrica, ela perde precisão, tendo até diferença entre sexos, provavelmente relacionado àquela história do comando central de percepção de dor, de que tem algumas teorias de que a mulher teria o melhor controle sobre isso, né? Então, de novo, é uma ferramenta que, na minha opinião, eu uso, não vou falar que não, mas que a gente precisa navegar na ciência aí para dar uma validada. Antônio, para monitorar a fadiga, isso é muito difícil, porque exige equipamento, mas, na minha opinião, a melhor opção é o monitoramento da força ou da potência. Então, isso vai crescer, já é bem comum em países como Estados Unidos e Inglaterra, mas as pessoas têm agarras ou têm fingerboards com célula de carga implementada e ele consegue medir a sua capacidade de gerar força. Até porque fadiga no esporte, ela é definida pela redução da sua capacidade de gerar força ou a incapacidade de manter a quantidade de força necessária para tal tarefa. Então, essa seria uma forma objetiva e com boa precisão da gente medir fadiga. Tá? Legal. Bom, eu pedi... Quer falar, Dani? Não, só que eu não sei se temos tempo, porque estamos... Mas aqui no chat há uma pergunta muito interessante que diz: o monitoramento durante o treino através do lactato? Eu acho que você não pode medir o lactato cada vez que não é trivial. Alto rendimento, mas... Mesmo... eu vou te dizer assim, até então não era trivial, porque você precisa de uma amostra de sangue. Existe uma questão interessante no lactato, que a gente está falando muitas vezes de um pequeno músculo, como o músculo do antebraço, e esse lactato ele vai ser excretado na corrente sanguínea e vai ser diluído, então existe um viés aí, embora se você estiver falando de um exercício para o corpo inteiro, isso é interessante. Tem novas tecnologias que fazem mensuração de lactato por NIRS, e daí seria não invasivo, isso seria interessante, mas ainda não está no uso diário no processo de treinamento, pelo menos não no nosso, e até onde eu sei, não na escalada a nível global. Eu desconheço. Talvez uma coisa que seja interessante para pensar na carga como um todo é a variabilidade da frequência cardíaca. Tem sido usado em outros esportes, mas não na escalada. Sim. Também o Marvin falou que um fator muito importante é a recuperação, do músculo. Agora, eu penso que talvez uma pessoa que tenha o mesmo nível de lactato, hay una diferencia entre quien está adaptado a quien no está adaptado a ese nivel de lactato. Entonces no tiene mucho sentido solo con el nivel de lactato medir. Perfeito. Eu acho que a Mafê vai brigar comigo, mas já que você falou em nível de treinamento, deixa eu mostrar uma coisa rapidinho para vocês. Temos 15 minutos, pessoal. Ainda tem muitas perguntas a serem feitas do chat. Vocês estão vendo a minha tela? Eu trouxe dois paralelos aí para vocês. A gente fala muito, o nível de treinamento vai influenciar, né? Essa é a mão do nosso amigo Felipe Rô ali, ó. Dá uma olhada naquele dedinho. E é um altíssimo nível de treinamento. Nesse teste aqui, ele suportou, se eu não me engano, 113 quilos com os dedos. Agora, foi o treinamento que causou isso? A gente pode usar um outro paralelo. Vocês conhecem esse personagem, é o Felipe Camargo. Ele é altamente treinado, a mão dele não apresenta aquelas alterações, e se a gente estava falando se existe um limite aí no que a gente pode fazer de volume ou não, ele fez no ano passado, né, o desafio do Everest Indoor,
e ele passou 7 horas e 28 minutos e 32 segundos escalando. Foram 11.682 movimentos. 117 laps nisso aí que vocês estão vendo. Como é que foi? A mão dele, acho que vocês podiam imaginar, né? A pele sofreu. Só que, do ponto de vista articular, a gente fez ressonância logo após o esforço da mão e do punho, e a gente repetiu isso agora num período de folga dele, né? E simplesmente não há nenhum sinal. Não há nenhum sinal agudo de lesão nas articulações de dedo, mão e punho. Então, acho que se a pergunta é, existe um limite de volume? Talvez não. Ou talvez o seu limite seja totalmente dependente do seu grau de treinamento. Mas a gente ainda não sabe isso. Então, pessoal, o nosso tempo está bem apertadinho, tem muito mais perguntas no chat do que tempo. Então, aproveitar aí o embalo do Chitão e já te faço a primeira pergunta do chat, que infelizmente não vai dar tempo de fazer todas as perguntas, porque nós temos que parar 12h10 para o almoço e voltar 1 hora. Então, Chitão, vai aí no embalo da seguinte pergunta: qual tem sido o foco da ABE nesse novo desenvolvimento dos técnicos de base? Rapidamente, por favor. Voy a traducir la pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es disculpe que me perdí ya. ¿Cuál es el foco de la ABE en este nuevo desarrollo de los técnicos de base? Tá. O foco da ABE é formação desses profissionais para atuar com atletas de base. Eles têm recebido formações em diferentes aspectos, principalmente voltado à preparação ao treinamento, à instrução, ao ensino do gesto técnico na escalada. Daí, lógico, também um pano de fundo de alguma coisa de preparação física, e assim vai, mas o grande foco é desenvolver atletas de base no tocante do gesto técnico na modalidade específica. Certo. O foco tem sido desenvolver atletas. Disculpe, para español, ¿cierto? El foco ha sido desenvolver los atletas para que entrenen en el deporte específico, ¿sí? Por ejemplo, para boulder o para vía o para velocidad. Sí, es prepararlos para el enseño de esto, pero más que todo para los gestuales de la escalada. Sí. Ok. Próxima. Vocês acham que a avaliação postural ou análise de movimentos do esporte ou movimentos semelhantes e avaliar a qualidade de... Vou novamente. Acham que a avaliação postural ou análise de movimentos do esporte ou movimentos semelhantes e avaliar a qualidade destes pode ser um indicador? ¿Creen que la evaluación postural o el análisis de movimientos del deporte o movimientos parecidos y evaluar la calidad de estos para tener un indicador? Indicador de lesão? Acho que foi, né? ¿De qué? Sí. El indicador sería de las lesiones. Sí, podrían entonces avaliar la postura y el análisis de los movimientos. Eu acho que postura, assim, o escalador ele tende a se adaptar em uma postura, né? Ele fica uma cifose acentuada, uma rotação interna de membros superiores. Eu acho importante você variar nos padrões de movimento de novo, então levar ele para extensão, levar a fazer rotação. Então, postura, eu acho válido a avaliação da postura em relação a isso, para você ofertar movimentos diferentes, porque o nosso corpo foi feito para se movimentar em todas as direções, todos os planos. Então, você ficar preso numa postura por muito tempo, qualquer que seja ela, não vai ser muito bom. Em relação à análise de movimento, eu acho super válido. Voltando a falar, né, em relação ao uso de pé, técnica, eu acho válido, importante. Deixa eu fazer só um complemento. Desculpa. No, todo bien. Bueno, que realmente variar los padrones de movimiento y variar la postura, pues es súper válido.
precisamente porque si ustedes se quedan en una misma posición mucho tiempo, pues esto nos va a llevar a la fatiga, ¿sí? Y lo mismo para el uso de padrones de postura, porque pues digamos que básicamente en el análisis de pies y eso, pues Manuela cree que es súper válido que tengamos una avaliación de esto. Meu complemento é que, sim, nós podemos tentar fazer uma educação do movimento, auxiliar os atletas a fazerem gestos melhores, mas na escalada, a variação disso é muito grande. O gesto que funciona para mim não necessariamente vai funcionar para você. Um outro ponto importante é que, em alguns momentos, para ter sucesso na via ou no boulder, o atleta vai ter que assumir posições não ideais, com maior risco e assim vai. Perfeito. Entonces, bueno, sí podemos dar una educación del movimiento a las personas, pero los gestuales son muy amplios. Entonces, digamos que lo que funciona para una persona no funciona para la otra. Y también durante la escalada en las vías, por ejemplo, hay momentos en los cuales tendremos que hacer movimientos que no son, que son forzados y que no son fluidos, de forma que pues no estaremos en una posición que hayamos necesariamente entrenado antes. ¿Puedo hacer un comentario de esta pregunta? La voy a contestar en castellano, así la puede traducir Ángela. Yo creo que la evaluación postural va mucho más allá de solamente observar la postura de una persona. Tiene que ver con compensaciones que uno ya trae desde de toda su vida. Y que por ahí en los escaladores recreativos, cuando son sometidos al estrés de la escalada, pueden llegar a generar lesiones. Entonces, en esos casos sí estaría bueno generar una evaluación postural para ver cuál es el desbalance que está causando que haya esa lesión. Pero en el caso de deportistas de alto rendimiento, creo que sería interesante generar evaluaciones posturales previas a que comiencen a entrenar, porque a veces existen alteraciones no solo de la postura y del tono muscular, sino de ciertos efectores como los ojos, la boca, los pies, mismo el oído, que pueden generar alteraciones y diferencias en el tono muscular, que eso hace que el entrenamiento pueda verse alterado. No sé si se entendió. Sí. No caso sería que para escaladores recreativos podemos levar tipo assim, o gestual não somente é o que a pessoa faz, né, sino que também tem compensações que a gente já traz da vida, né, antes de escalar. E então para escaladores recreativos é muito importante fazer essas avaliações posturais em todo momento, mas para atletas de alto rendimento, estas avaliações posturais devem ser feitas preventivamente antes de começar o treino, para poder verificar se tem alguma alteração, porque não somente o tono muscular, mas também, por exemplo, algumas mudanças nos olhos, boca, ouvido, também podem afetar o tono muscular da pessoa antes de começar o treinamento, né? Uh-huh. Sí, a veces la mordida influye en el tono muscular tanto del cuello como cadena posterior y finalmente cadena anterior. Aunque no se sepa, eso puede influenciar las cadenas musculares. Sí, que... Daniela, talvez você mesmo pode falar em português, assim a Ângela descansa um pouco. Ok. Desculpa, Ângela. Não, tudo bem. De qualquer forma, teria que traduzir para o espanhol, né? Se for... Uhum. Ela pode falar nas duas línguas, já que a gente tem essa palestrante poliglota aí. Tá certo. Lembrando que temos 5 minutinhos, tá, pessoal? Uhum. Próxima, então, vamos lá. Uma pessoa comentou sobre o protocolo de Rockwood. Percebo que estão bem difundidos entre os escaladores. Gostaria da opinião de vocês e o que acham também dos exercícios pendulares do protocolo de Codman
YTWL. Bom, nós temos 5 minutinhos, então quem se habilita a responder essa pergunta rapidamente, por favor? Eu vou precisar estudar, vou levar de lição de casa, porque eu não estou familiarizada. Daniela, Pedro, alguém conhece? O protocolo de Codman eu conheço para as atividades para reabilitação do ombro, mas sinceramente, perguntou Codman, YTWL, estou olhando aqui rapidinho. O Rockwood que eu não conheço. Rockwood, o que eu me lembro são os protocolos de fortalecimento do manguito especificamente. E o Codman são os exercícios pendulares. Sim. O Rockwood eu acho interessante, bastante interessante, é uma coisa que está já difundida há bastante tempo. Eu lembro que durante a residência de ortopedia, eu estava indo em formação e com os colegas médicos, a gente estava treinando e um colega me falou, cara, você é a única pessoa que eu conheço que treina músculo de manguito sem ter a lesão. Aí você fala, cara, mas isso é uma coisa que já estava começando a se ver a importância da prevenção, né? Não só no tratamento, né? Já o Codman, eu acho um exercício, o pendular, ele é muito fácil, eu diria assim, como reabilitação para uma lesão, tudo bem. Se tem a lesão de manguito, você está reabilitando com Codman para manter um arco de movimento, perfeito. Mas como exercício de recuperação, acho muito fraco, acho pouco exigente. Esse YTWL eu não conheço. Olhei aqui rapidinho, vi que são alguns exercícios que envolvem abdução lateral e extensão lateral também. Elevação lateral. Que aí formariam as figuras, né? O Y, o T, o W, o L. Mas esse eu não conheço. Tá. O Codman pendular, em casos muito específicos, normalmente é pós-operatório de ombro, eu não uso em outras situações. É muito leve, né? Acho que é muito leve. É uma tração, né? Você está causando ali um efeito analgésico, praticamente, articular. Sim. O YTWL, se for isso mesmo que eu estou imaginando, eu uso em várias posições diferentes, mas para enfatizar um pouco mais o recrutamento de fibras inferiores de trapézio, ou ascendentes, né, no caso. Enfim, decúbito dorsal, decúbito ventral, em pé, enfim. O Rockwood, desculpa, eu não estava realmente familiarizada com o nome. O que eu estou vendo aqui do YTWL, ele pode ser feito aqui na prancha, né, ou apoiado na bola. Isso. Ou em pé, simplesmente em pé. Né? E aí você vai pegar fibra de deltoide, vai pegar deltoide, vai pegar manguito e tal. Uso bastante em reabilitação e até, né, como um exercício para manter fortalecimento e condicionamento dessa musculatura da cintura escapular. Com certeza. Acho incrível. Parece bem Rockwood, bom, manguito a gente, né, inclui de alguma forma ali. Eu fujo muito do padrãozinho, eu tento desafiar um pouco mais, colocando em ângulos diferentes, com o corpo em posições diferentes. Não fico aqui só do lado, porque não é o que a gente faz na escalada também, né? A gente está aqui, enfim. Pessoal, só uma pausa para a Ângela traduzir resumidamente. I'm so sorry. Desculpa, sorry. Bueno, a ver si entendí. Bueno, el caso es que el de Rockwood es el de la Theraban, entonces son los ejercicios con la Theraban que han sido muy difundidos con los escaladores y han sido usados en la prevención y en el tratamiento. Manuela dice que ella fluye, o sea, se aleja del movimiento padrón, porque pues hay otros movimientos en los cuales ella puede hacer un esfuerzo para que no sea solamente este movimiento de abrir la mano, ¿sí? El de Codman, que son los movimientos pendulares, son ejercicios que se usan para la... Travou. Eu acho que a Ângela teve problemas com sinal. Sí. Como que no funcionan, no son muy eficientes. Y el YWTL son ejercicios con bolas de pilates, abducción lateral y elevación lateral. Pues esto sí se usan, Manuela dice que los usa mucho, pero pues también
digamos que sí, son usados mucho para hacer ejercicios, pero no específicamente para o sea, sí, para incrementar los ejercicios, sería eso. Joia. Farei somente mais uma pergunta. De qualquer forma, a gente já vai avançar um pouquinho o horário de almoço, que seria 12h10 para voltar 1 hora. Então, só mais uma, creio que a gente vai avançar no máximo uns 10 minutinhos, né? Dependendo da resposta dos nossos queridos profissionais aqui. Lembrando que não vai dar tempo de fazer tudo, então a próxima da lista será a seguinte. Como a gente faz para aprender a escalar cansada? Como acontece em muitas vias, sem se lesionar? Como podemos treinar isso? E a pessoa faz o comentário. Sinto que cansada, a cabeça tende a levar para a zona de conforto. ¿Cómo hacemos para aprender a escalar cansado? ¿Cómo pasa en muchas vías sin lesionarse? ¿Cómo podemos entrenar esto? Siento que cansada, la cabeza tiende a llevarme a mi zona de conforto y no probar los movimientos. Bom, vamos ver se eu entendi. Primeiro que sim, inclusive isso tem alguns artigos que comprovam isso, que se você tiver, quando você entra num certo grau de fadiga, você perde várias questões do controle motor e de cognição. Então, isso realmente acontece. Agora, a minha sugestão, como treinar para isso, né? Em primeiro lugar, você tem que melhorar a sua resistência, para que você tenha uma folga maior, para conseguir escalar grau maior, sem estar tão fadigado, sem ficar tão cansada. Quer traduzir isso, Ângela? Sim, bom, que realmente tem estudos donde muestran, realmente hay estudios donde se muestra que la fatiga está influenciada al control motor, entonces con la fatiga perdemos el control motor. ¿Cómo entrenar esto? Sería mejorando la resistencia, entonces haciendo ejercicios para que mejoremos nuestra resistencia. Al tener más resistencia, pues tenemos la probabilidad de perder ese control motor menor. Perfeito. Uma segunda coisa que talvez tenha a ver com o que ela falou, que conversa com o que dissemos de tentar não treinar numa zona muito alta de fadiga. Esse é um caso onde talvez isso seja necessário. Você se expor a um grau de fadiga maior para conseguir desenvolver essa tolerância de escalar com um pouco de cansaço. Qual é a sugestão quanto a isso? É que esses treinos, ou o gestual do treino, quando você está em fadiga, não seja muito complexo. Que a chance de você cair também não seja muito complexa. Talvez você pode até minimizar essa questão fazendo um treino em uma via que vai te deixar um pouco cansada, mas você ainda consegue se manter nessa via, e depois usar uma demanda mais simples, como, por exemplo, continuar a resistência no fingerboard, ou uma repetição de uma sequência bem simples. Com isso, você vai estimular a sua capacidade, você vai desenvolver a sua resistência e vai estimular essa capacidade de conseguir escalar em uma zona de cansaço, de fadiga. Bueno, entonces el caso sería que es necesario entrenar en una cantidad de fatiga mayor de lo que la persona debería está haciendo, por lo que se ve escrito en el comentario. Entonces, para entrenar esto, sería bueno entrenar con gestuales que no sean muy difíciles, que sean fáciles de hacer, y que, por ejemplo, puedes entrenar en una vía en la cual tú la puedes hacer, estás un poco cansado, pero no mucho, entonces igual puedes hacer la vía, que no haya la probabilidad de que te caigas, y después de eso complementarlo con un entrenamiento en finger para poder desenvolver pues la resistencia que le vas a aumentar y también la capacidad de escalar en la fatiga. Alguém mais quer complementar? Ok, então, pessoal, agradeço a todos. Desculpem se todas as perguntas não foram feitas aqui, mas realmente não temos tempo para isso. Já fica a dica, produção, para o próximo simpósio. E voltaremos 1 hora com a palestra de nutrição. Ahora tendremos un intervalo de almuerzo hasta la 1 de la tarde, horario de Brasil. La sala de reunión permanecerá abierta. Pedimos que, caso sea posible, mantengan sus computadores conectados para poder acelerar el proceso de continuidad del evento en la parte de la tarde. Muchas gracias y buen almuerzo a todos.